Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIAPN+, em todo o mundo, e é uma referência à revolta de Stonewall, de 1969, que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, quando a comunidade LGBTQIAPN+, reagiu contra protestos e confrontos à opressão que recebia da polícia na época. Ser homossexual ou transgênero era crime na maior parte dos Estados Unidos. Bares e boates dessa comunidade sofriam batidas constantes, onde os clientes eram agredidos, presos e expostos publicamente. A revolta organizou o movimento e inspirou a primeira Marcha do Orgulho Gay, que aconteceu exatamente um ano depois de Stonewall, em 1970. De lá para cá, o movimento pelos direitos se expandiu, mas também se transformou. Atualmente, a sigla LGBTQIAPN+, significa afirmação e a luta de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não binários e o mais ainda contempla e representa todas as outras possíveis orientações e identidades de gênero pelas letras anteriores, garantindo a inclusão e o respeito à pluralidade da existência humana. Para falar sobre esse movimento e também sobre o mês do orgulho LGBTQIAPN+, nós convidamos para o Ponto de Pauta de hoje a Marquita Quevedo, travesti, militante e ativista do movimento aqui em Santa Maria. A sua trajetória é marcada pelo enfrentamento direto à violência, ao apagamento e às desigualdades estruturais e sociais, transformando suas vivências em ação política. Eu sou Natália Drey Costa e esse é o Ponto de Pauta de hoje sobre as pautas do movimento LGBTQIAPN+, e o mês que celebra o orgulho de toda a comunidade. Marquita, primeiramente, muito obrigada pelo aceite, pelo seu tempo participar do nosso Ponto de Pauta de hoje. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Quando eu recebi, é sempre importante a gente falar sobre essas pautas, né? Questões de direito LGBT, né? E junho não é só celebração, né? A gente fala o mês do orgulho, mas junho é o mês, é visibilidade, é respeito, é liberdade para a nossa existência, estar aqui, isso é liberdade. Então é muito importante sempre trazer para o nosso dia a dia essas pautas, né? Que é tão importante e viola tantos direitos humanos, né? Sim, exatamente. A gente quer começar justamente com esse ponto que você trouxe, tá? Porque recentemente você publicou um texto, mas também costuma lembrar com frequência que o mês do orgulho, né, esse junho do orgulho da comunidade, ele não nasceu em festa, ele nasceu de uma revolta, né? Normalmente é uma referência a Stonewall, né, de 1969. Hoje, o que esse mês do orgulho representa para você? Por que é importante a gente manter essa memória viva? Para mim, representa o orgulho da pessoa que eu me transformei e aonde a nossa população conseguiu chegar. Isso é orgulho, a gente chegar aqui, conversar, falar sobre vários fatos, várias coisas que nos atravessavam a nossa vida antigamente, que hoje ainda atravessam. Mas só que hoje tem espaço maior, a gente conseguiu chegar em espaço que a gente nunca imaginou chegar. Chegamos na política, chegamos aqui conversando contigo, né, e temos outros, conseguimos avançar além dessa questão da invisibilidade. Então, isso o junho é. E me representa a luta, junho é luta, é vida também, né? Para essa sobrevivência de algumas populações que ainda sofrem muito ainda, principalmente no Brasil, quando a gente tem um ranking de ser o país que mais mata a população LGBT, principalmente a população T, a população trans. Isso mostra que a gente ainda tem que continuar lutando e continuar sonhando também. Uhum. Então não é só uma memória de luta, né? Não é só uma memória, é também uma memória no sentido de lembrar quem iniciou essa luta lá atrás, quem iniciou lá no movimento Stonewall, na Revolta Stonewall, e quem iniciou em Santa Maria. Porque a gente tem que pensar que aqui local a gente também teve liderança. A gente teve o próprio Marcelino Cabral, que era da Maré Vermelha, teve espaço de carnaval, do futebol. E então a gente tem que lembrar dessas pessoas que me trouxeram até aqui. Eu sempre falo que eu tenho duas referências no estado, né? Que é o Célio Colim, do Grupo Nuances de Porto Alegre, a primeira ONG do estado, e a própria Marcele Malta, que é uma mulher trans travesti também da Igualdade de Porto Alegre, a primeira associação de travesti do nosso estado. Essas pessoas me trouxeram aqui. Se eu estou aqui, então, e sobrevivi a várias coisas na vida que a gente passa no dia a dia,
Então a gente tem que referendar, bater cabeça, como eu digo, enquanto pessoas da religião, a essas pessoas, essas histórias que nos trazem, que nos movimentam. Eu digo, a minha referência, além de para o movimento, eu tive, quando na minha adolescência, era Roberta Close. E hoje a minha referência é Erika Hilton. Olha que legal a gente ter um espaço que era Roberta Close, que era aquele baile G, baile do carnaval. E hoje a gente vê uma grande referência, tá falando sobre um momento tão importante que foi a escala do fim, da escala 6x1, ter uma mulher travesti, preta, periférica, que trabalhou na rua, está debatendo num tema tão importante, ter pessoas LGBT, tipo o Nico Azevedo, que é um vereador do Rio, que trouxe essa pauta. Então, isso é orgulho para nós, né? Sobre isso exatamente, a representação política, né? Como você lembrou, a deputada federal, a Erika Hilton, e o Rick Azevedo, que é deputado pelo Rio de Janeiro, né? Eles, inclusive, recebem vários prêmios sobre a participação deles, a atuação deles no Congresso, né? E eles puxaram essa pauta pelo fim da escala 6x1 e até, inclusive, comentaram que era uma pauta puxada por uma travesti e por uma bicha de balcão, né? Que eles falaram assim, desse movimento. Qual que é a importância da gente mudar a presença na política da população LGBTQIAPN+, principalmente das pessoas trans? A política é que nos diz o que a gente vai ter no prato. A política diz essa água que eu estou tomando. Então, ainda falta representatividade. A gente tem que construir cada vez mais a representatividade nossa dentro da política, da população LGBTQIAPN+. Todos nós devemos estar nesse espaço político, que há muito tempo foi dito para nós que não era. E nós também nos interessávamos. Nós não tínhamos esse interesse e isso foi trabalhado dentro desse espaço político, dentro desse partido também. Que não fosse interessante nós estarmos ali falando por nós, que nós somos acostumados a ouvir outras pessoas falar por nós, e nós se acomodamos. Mas no momento que a gente conseguiu despertar, ver que isso é importante, ter uma Erika Hilton, ter Duda Salles, também nesse espaço ter a vereadora Natasha em Porto Alegre, a Atena, sabe, o próprio Giovanni, que está ali numa Câmara, até Santa Maria, a gente teve ou tem pessoas, né, vereadores, vereadoras, tipo a tia Lucia, o próprio Rudy que está ali. Isso é muito importante. Esses espaços, de fato, garante a nossa sobrevivência, garante a nossa existência. E quando a gente fala em política pública, é isso. É falar de empregabilidade, habitação, trabalho, saúde, lazer, educação. Todos esses espaços passam por ali. Isso é política. Então, por isso que a gente tem que se apropriar cada vez mais desses espaços, criar essa consciência política. Que já a política a gente não discute, a gente tem que discutir sim. Esse é o espaço que vai manter a nós vivas, que vai trazer nós para um futuro à frente. Sim, vai influenciar em todo o resto. Ela influencia em todas, o que a gente ganha, como eu digo, o nosso lazer influencia pela questão da política pública. Tudo passa pela política e a gente deixa isso na mão do outro. Enquanto nós não se apropriarmos de estar nesse espaço discutindo e falando o que é a nossa necessidade, de fato, as pessoas não vão estar no nosso lugar, elas não sabem as nossas dores, elas não sabem o que a gente precisa. Então, a política é o bem maior que a gente tem que se apropriar sempre. Por isso que a importância de ter pessoas LGBT nesses espaços cada vez mais. Sim, sim, exatamente. Tanto que a gente vê que teve isso, e eu digo, a Erika Hilton, ela fez uma transformação nesse mundo LGBT, que se tu olhar hoje, a gente via, não era comum a gente ver candidaturas de pessoas de LGBT, pessoas trans, travesti, e tu faz uma pesquisa, a grande maioria do país, e dos estados, de Câmara, teve uma candidatura de pessoas LGBT, principalmente das travesti. Estiveram buscando e disputando esse espaço que é legítimo para nós, construindo isso. Eu digo, isso a gente tem que levar não só nesse momento, mas levar para dentro desses partidos que estão ali. Discutir dentro desse partido, porque esse partido eles são criados para manter as mesmas lideranças, as pessoas, a palavra, né? Essa pessoa antiga, a pessoa velha que está lá. Não é para as novas lideranças, e a gente tem que estar ali dentro discutindo, dizer que essa pauta é importante, a pauta LGBT, a pauta dos direitos humanos, a pauta das mulheres, das crianças, pessoas pretas, quilombolas, isso a gente tem que discutir. Tudo isso passa pelo nosso corpos, por nossas vivências. Por se interessar por política, você estava comentando nos bastidores que gosta de assistir, né, TV Câmara, que gosta de acompanhar as votações, mesmo que seja doloroso, mesmo que tenham muitos projetos, né, que ataquem os direitos humanos, como é importante se apropriar da pauta, né? Com certeza, a informação, ela nos liberta. Eu sempre digo, a informação é tudo. E a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Eu sempre digo, toda a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de militância, a gente tem que falar da violência, que isso está no nosso dia a dia. Isso está tão presente, só que a gente às vezes acaba, por ser tão doloroso, tão angustioso, a gente não comenta, mas a gente tem que falar sim no dia a dia. É combatendo uma piada, é combatendo um bullying. Isso a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Isso é trazer para nós a nossa existência, essas questões que de fato nos atravessam, nos agridem, nos violentam, né? Tá certo.
E falando ainda sobre política, as paradas livres, né, que agora acontecem principalmente nesse mês de junho, né, nós temos aqui em Santa Maria até 2 paradas livres, né, que costumam acontecer e tudo mais. E essas paradas, elas costumam ser vistas também como festa, apenas como festa, né? Mas elas são manifestações culturais e políticas, né? Nós já sabemos até, inclusive, comentamos aqui. Qual que é a importância, nesse caso, da cultura para a visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+. Aqui em Santa Maria, as iniciativas com as quais você se envolve? A gente fala sempre parada no momento da celebração. A parada, ela acontece, eu digo, ela não é só aquela atividade aquele dia. É um ato político, é um ato de luta e um ato também de a gente celebrar nossas vidas. A gente que é tão violentada, que a gente passa por tantas coisas, a gente também tem que ter esse momento de alegria. E a parada, ela é construída de um ano para o outro. Então, fora da parada, tem várias atividades que acontecem. A gente realiza seminários, exposições, encontros, capacitações para as pessoas. Então a parada é um momento que a gente está ali celebrando que nós estamos vivos, celebrando o nosso amor, que isso também é nos negado, o direito de a gente ter uma relação, o direito de amar livremente. Então a parada ela é um ato político, sim, é um ato de celebração, e a cultura transforma. A cultura transforma as pessoas e transforma a vida. A cultura é saúde. Tu está ali celebrando naquele ato, sendo quem tu é, isso é cultura. Tu vê um show, né? A pessoa se monta, a pessoa sua autoestima também. Então é um ato político, sim, é um ato de celebração à vida. Por tudo aquilo que a gente conquista, ainda vamos conquistar. Uhum. Além da parada, outras manifestações culturais que você gostaria de citar, outras experiências que a gente tem aqui em Santa Maria? Santa Maria a gente tem, como eu te disse, a gente tem vários coletivos, né? A gente tem em Santa Maria a gente tem 2 paradas. Eu digo que bom a gente ter 2 paradas, porque 2. Mas são 2 momentos que a gente está falando de visibilidade, que toda a imprensa local vai falar da nossa população, das nossas atividades. A gente tem a Parada Livre, que ela está indo para a 25ª esse ano, e temos a Parada Alternativa, que eu não posso falar que é outra direção das pessoas que realizam, né? Mas que bom que a gente tem essas 2 atividades cultural para essa população que é tão invisibilizada, que fora desses espaços, ela não tem uma visibilidade tão grande. Tem projetos, tem ações que acontecem em Santa Maria. Mas Santa Maria tem muita coisa. A gente tem, eu acho, uns 10 coletivos que trabalham com a temática LGBT. Eu pertenço à ONG Igualdade, mas tem outros coletivos. A gente tem um fórum da diversidade que acontece uma vez por mês, uma reunião, vários coletivos ali dentro desse espaço, discutindo cultura, discutindo saúde, discutindo direitos, discutindo alguma pauta que nos afeta naquele momento. Então, a gente tem espaço, sim, de construção para a população LGBT, assim, eu digo, foi construir, a gente cada dia se constrói, né, então a gente tem, fora disso tem coletivo, tem ações, a gente diz, vai lá na nossa rede social, que sempre vai ter uma atividade, né? Uma exposição, uma roda de conversa, né? A gente tem organizado os piqueniques aqui no Parque Itaimbé, uma vez por mês. Então, isso também são ações para a nossa população, não só para a população LGBT, mas para todo mundo que esteja conosco ali. Uhum. É bastante ativo na cidade. Sim, a gente tem uma vida bem ativa, o movimento LGBT de Santa Maria. A gente faz muita coisa. A gente também tem o Janeiro Lilás, que é um mês que é direcionado à população T, que é uma lei da vereadora Marina, e a gente, dentro desse mês, acontece várias ações, desde exposições que a gente tem no shopping, que é para dar uma visibilidade, a gente tem desde roda de conversa, então várias, tem o Janeiro Lilás, nós temos também o junho, que é o mês do orgulho, que é outra lei do vereador Rudes. Em setembro acontece a parada, lá em dezembro a gente tem o Dezembro Vermelho, que a população LGBT faz ações nesses meses, fora disso a gente sempre tem uma atividade durante os meses. Uhum. O Dezembro Vermelho é uma referência à questão da saúde, né? Sim, a questão da saúde, e hoje a gente conseguiu tirar esse estigma que era muito em cima da população AIDS, né? Eu começo meu movimento no movimento AIDS, eu digo, foi minha adolescência com 17 anos, a gente teve esse pum dessa doença que afetou todos nós, que é de lá para cá até hoje tem uma carga muito grande ainda de preconceito em cima do HIV/AIDS, né? E eu venho dessa geração que foi impactada pela AIDS, ela simplesmente terminou com meus amigos. E eu cheguei aqui hoje, por isso que eu vivo a vida, gosto muito da minha vida. A gente tinha uma turma lá em 85, quando surgiu, que nós éramos 40. Daquela turma, hoje a gente olha uma foto, não tem 5. Daquelas pessoas que passaram pela Maré Vermelha. Eu digo por isso que eu trago sempre a Maré Vermelha como referência para a minha existência enquanto marquita, que a Maré Vermelha, ela surgiu na minha vida como um espaço de acolhimento.
Porque muita gente sabe, minha vida, assim, como acontece até hoje, não é diferente de muitas pessoas trans no Brasil de ser expulsa de casa. Eu fui expulsa de casa e passei um processo, acabei sendo acolhida dentro dessa Maré Vermelha, dessa torcida organizada, dessa comunidade. E lá a gente se acolhia. E eu digo, a vida social nossa nos anos 80, lá no comecinho, era ou a Maré Vermelha ou o Carnaval. E olha como a gente evoluiu, a gente não tinha vida diária, era só à noite ou nesses espaços. A Maré Vermelha a gente tinha todo ano pela questão dos jogos, né? E o Carnaval era aquela época que a gente se achava o máximo, assim, que a gente pensava todo, que fantasia, que a gente vai desfilar. E então, eram os 2 momentos de vida social que a gente teve. E hoje a gente está aqui discutindo, falando, tendo festa. Eu digo, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sempre digo, gente, a gente tem que estar em vários espaços. Aonde a gente puder estar aqui, convidar, mesmo que não convide, a gente tem que estar aí, porque às vezes tu olha, uma pessoa LGBT, a presença faz diferença. Se tu não tá, as pessoas inventam coisas sobre ti, criam um monstro sobre nós, então a gente tem que estar lá. Sempre nesse espaço. Eu transito no teatro, faço teatro, tive em cartaz, a gente teve 3 anos em cartaz, numa peça Lola, faço várias coisas assim, sabe? Então eu sempre digo para meus amigos, gente, nós somos pessoas que temos que estar em todos os lugares. Mesmo que eu diga, eu não falo, mas tu tem que estar presente. As pessoas te enxergando, elas vão, olha lá, tu viu que tinha uma pessoa LGBT? Tu viu que é legal? Então é isso. Eu digo, se tu não tá ali, as pessoas inventam coisas sobre ti. E isso passa a ser verdade para os outros. Te segmentam, colocam apenas numa caixinha. Então, eu sempre digo isso, a gente tem que estar em todos os lugares e espaços possíveis. Você mencionou a questão da Maré Vermelha, daí queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes, para o pessoal que está nos acompanhando, sobre o que é a Maré Vermelha, para quem não é de Santa Maria e não sabe. Olha, a Maré Vermelha, a Maré Vermelha é uma torcida organizada LGBT, que a gente teve no Interlocal, no Internacional de Santa Maria, SM, né? Ela é considerada uma das maiores, entre as 3 do Brasil. E a Maré Vermelha tinha a Cole Gay, que era do Grêmio, que é sempre uma disputa aqui no Sul, né? Sim. Que quem foi a primeira, a Maré Vermelha ou foi a Cole Gay? Mas enfim, a gente conseguiu estar dentro desses espaços. E a Maré Vermelha, ela durou 13 anos. No comecinho da década de 80 até os anos 93, ela durou 13 anos. E era uma torcida organizada provavelmente só por pessoas LGBT. A gente tinha outras pessoas que eram parceiros, tipo Bateria de Escola de Samba, que era a Vila Brasil, que era a base dessa torcida. E quando fala em Maré Vermelha, a gente tem que falar da Vila Brasil, uma escola de samba local, que ela tem 68 anos. E essa escola era o único espaço que agregava e recebia a população periférica. Então, todos os gays, LGBT da época, participavam dessa escola, e essa escola tinha uma ala gay, que chamava Ala Gay. Ela teve quase 180 componentes dentro dessa ala. E essa ala dentro daquela escola era chamada Ala Maravilha. Depois ela passa a ser Ala Gay, que essa ala era diferente, era a ala de saque da escola. Então, os componentes não precisavam estar dentro do enredo com a fantasia. Então, aparecia várias coisas, imagina as fantasias que apareciam. E ali ela serviu de base também. E a Maré Vermelha, ela nasce também, segundo eu não era das fundadoras, mas pelo que conto, nós temos uma pessoa viva, que é a Elizabeth. A Maré Vermelha, ela surge também por causa de um preconceito. Tinha o Tavico, que foi o criador da torcida Filhos da Mãe, que tinha. Ele e a turma Marcelino foram até o Rio Grandense para assistir um jogo. Lá não deixaram entrar porque eles eram gays. Dali eles voltam para casa e montam a Maré Vermelha para o Inter. Aí o Inter abraça a Maré Vermelha e nós acabamos sendo a torcida oficial do estádio. Tanto que a gente fazia, eu digo, a Maré Vermelha não era só uma torcida, né? Nós cozinhávamos no Inter, nós lavava roupa, tanto que o Mano Van, que era uma pessoa da Maré, acabou indo para o Inter ser maqueiro, aquele que cuida lá do vestiário, acabou falecendo dentro quase após um jogo de emoção, de tanto que a gente gostava do Inter. E a Maré Vermelha foi isso. Então, para Santa Maria e para o esporte, eu acho que ela contribuiu e revolucionou, sabe? Para hoje as pessoas estar dentro do estádio, a gente foi uma revolução naqueles momentos, dentro daquele campo. Eu digo, lá em 85, 84, imagina, a gente se montava, hoje a gente fala se montava, né? A gente ia vestida de prenda, eu sempre conto isso, que a gente ia vestida de prenda no 20 de setembro, tu imagina? No dia da Páscoa, as bichas todas daquelinhas, assim, sabe? De maiô branco, olha, eu fico, gente, que coragem. E nós atravessávamos a cidade de Santa Maria. Nós passávamos, tanto que a gente passava sempre na frente do quartel dos bombeiros, e os bombeiros falavam, as gurias da
Maré, toda, até hoje, quem foi da Maré, nós somos eternas gurias da Maré. Então, que eu digo, gente, a gente é as sênios da Maré. Nós já estamos as vovó da Maré, mas as gurias da Maré. E aí nós acompanhamos o Inter até os jogos do Vasco, lá no Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente era uma atração também dentro desse estádio, que a gente tinha aqueles jogos preliminares antes, então, às vezes, os jogos preliminares era a Maré Vermelha contra a torcida camisa 10 do Inter. Aí, antes do jogo principal, então, a gente virou uma atração também, sabe? E aí a gente sofreu, aí depois a gente acaba, eu acredito que grande impacto também a gente sofreu, para a torcida chegar ao seu final pela questão do HIV. Sim. Que aí nós fomos vistas ali naquele espaço como as pessoas que tinham câncer gay. E aí a gente não tinha informação, a gente não sabia o que estava acontecendo. Nos anos 80, 90, o ápice 85 foi assim o boom para a nossa comunidade, sabe? Não, no mundo. E Santa Maria é uma cidade no interior com um pensamento, com um grande contingente militar, conservadora. Tu imagina o que era isso para um grupo de jovem? Que eu tinha 17 anos, imagina, e a maioria de nós tinha as mais velhas, mas a grande formação nossa, nós éramos adolescentes ali na ferveção. E isso causou impacto para nós não sabíamos o que era isso. E nossos amigos acabaram se infectando, indo, e a gente não tinha a qualidade de vida que tem hoje. Eu sempre digo, gente, foi uma época muito dolorosa, porque a gente andava na rua, a gente era apontada, a gente era xingada, a gente era até corrida. Corri, nós, olha ali, AIDS, vocês vão nos matar, e aí corri. Então a gente sofreu muita agressão sobre isso. A gente ia em bares que as pessoas tomavam um copo de vidro, eles davam um copo plástico e não queriam que a gente entrasse naquele espaço. Então olha a violência que a gente passou. E a Maré Vermelha era o único local que a gente tinha de acolhimento, que era os nossos recolhendo. Então eu acho que isso também me traz esse orgulho de ter sido da Maré, e eu comento isso, tenho orgulho de fazer parte dessa torcida e saber que ela é uma das mais importantes no Brasil e na América Latina. De verdade mesmo. Sobre a torcida, e também você comentou sobre Santa Maria, né, Marquita, e a questão do acolhimento. Queria te perguntar especificamente como que você vê hoje os espaços de acolhimento em Santa Maria, porque por ser uma cidade universitária, muitos jovens vêm para cá em busca também de uma rede de apoio, né, não só em busca de estudo universitário, vai se construindo as suas relações. Como é que você vê hoje a questão das redes de acolhimento para a população jovem, universitária, principalmente população LGBTQIAPN+. Eu acho que hoje a gente tem vários espaços que acolhem. Nós temos a própria Casa Verônica dentro da universidade, que foi pensada para essa população. A gente tem hoje em Santa Maria também 2 ambulatórios, sabe, um do estado, outro do município, que é o Transcender, que foi construído, pensado nessa população. A gente tem até espaço, como eu digo, de casa noturna, que antigamente não tinha, e tem os coletivos também. Eu acho que há uma rede assim, de acolhimento para essa população. Eu digo, onde eu me identifico? Vou lá na Casa Verônica, vou lá na boate, vou lá no bar. Então, hoje a gente tem um processo de uma rede de acolhimento em Santa Maria. Ela é frágil, mas a gente pelo menos tem essas iniciativas de ter esses espaços. Temos o Fórum LGBT também, que é um espaço que as pessoas podem procurar, podem estar buscando uma orientação. Eu acho que hoje a gente tem uma rede de proteção, coisas que não aconteciam um tempo atrás, sabe? Hoje o jovem, a jovem LGBT chega em Santa Maria e consegue ter mais referências. Consegue ter referências, né? Tanto até dentro da própria universidade, onde eles estão, grande maioria do tempo, tem coletivos dentro da universidade, Casa Volúpia, temos a Casa Verônica, que eu acabei de comentar, e fora de lá tem outros coletivos que elas acabam se encontrando, sabe? Eu acho que a gente tem hoje esses espaços para as pessoas estar ou dialogando, se encontrando também. E já que você comentou sobre a universidade, né, sobre a UFSM, por exemplo, nós temos mais faculdades, universidades aqui em Santa Maria, mas especificamente sobre a UFSM, aqui falando do sindicato, como que você enxerga a universidade, o papel da universidade para contribuir com políticas públicas para a população LGBT? Eu acho que ainda a gente tem alguns, como eu digo, algo para ser tratado ainda nesses espaços educativos. A gente comenta, como a gente falou, que é frágil. Cria-se um espaço da Casa Verônica, mas aí tu vê alguma atividade, o nome morto de uma pessoa trans. A gente não tem a questão de um próprio banheiro, às vezes. Então, acho que essas coisas têm que ser dialogadas e construídas ainda, dentro desse espaço que devia ser mais acolhedor para essa população que chega ali, principalmente de outra cidade. Então, acho que a gente tem que ter esse diálogo, conversar. É um espaço importante, né? Então, a gente tem que ter essa conversa e diálogo. Eu acho que ainda ela está num processo ainda. Tá, sim. Né? Então, quando tu vê o nome que não é respeitado, o nome da pessoa, bota lá num projeto o nome morto da pessoa, né? Da pessoa diz,
É a falta de respeito, é falta de tu não respeitar a identidade daquela pessoa. Tem questões do próprio banheiro, que às vezes, né, nós não temos um banheiro ainda, que hoje é uma pauta que eu digo essa questão do banheiro. Mas então acho que esse espaço, ele tá ainda, é um espaço frágil ainda para a nossa população. Por mais que eles tenham essa questão do acolhimento, mas é um espaço frágil para a nossa população. Precisa avançar ainda. Precisa avançar, de fato. Eu Principalmente acredito por muito. ser um espaço muito importante para a cidade. Muito importante para a cidade e para a nossa população, né? Que tu vem uma pessoa LGBT lá sonhando que Santa Maria vai ser melhor, que ela vai chegar na universidade, ela vai se descobrir ali, então ela está se formando enquanto pessoa, enquanto até às vezes até mesmo a própria identidade dela. Às vezes ela não consegue se assumir lá no espaço da vida dela, da casa dela, do bairro lá, do interior que ela mora. Ela vê Santa Maria esperando isso. Aí chega aqui, se depara com algumas coisas, né? Ela vê que então isso não é tão maravilhoso. Então eu acho que tem que ter esse processo ainda de... Tá certo. E Marquita, você comentou sobre a questão da visibilidade, né? Como é importante ver a população LGBT em diferentes espaços, ocupando os diferentes espaços, né? Esse ano mesmo, você e mais outros 43 ativistas receberam o troféu de visibilidade trans por promoverem a visibilidade no estado, né? No Rio Grande do Sul. Sobre essa questão da visibilidade, o que você avalia? Por que você acha que a visibilidade ainda não é plena? Por que essa comunidade ainda não está visível? Às vezes é falta de oportunidades. A gente não tem oportunidade. Enquanto a gente não tiver uma política pública, de fato, que nos assegure esse direito da empregabilidade, de estar nesses espaços, até mesmo escolar. Nós temos uma grande invasão escolar. Por incrível que pareça, nós estamos aqui falando, hoje nós estamos em 2026, mas nós temos uma invasão grande da população T das escolas. E nós temos que pensar que existe criança trans. Existe menino trans, existe a menina trans, existe lá a travesti nesses espaços. E a gente ainda não tem uma política que possa ser acolhedora para essa população. Então, essa questão que a gente fala de não conseguirmos avançar, isso que a gente tem avançado. A gente está na novela das 9, a gente está lá no casal que casou, romantizaram, que é legal. Eu tenho um meio receio com aquele romantismo, mas é necessário ser aquela cena, ter aquele casal romantizado, porque essas pessoas vão criando um vínculo de afinidade conosco. Vão ver que nós somos normais, que nós temos família, queremos estar nesse espaço da empregabilidade. Tu chega em qualquer espaço, tu vê pouca travesti, tu vê pouca mulheres trans ou homens trans no espaço de empregabilidade, de emprego. Tu vai em Santa Maria, nas lojas que tu vai, quantas pessoas trans que tu vê? Tu vai na lancheria que a gente faz um lanche, tá sempre ali. Tu não vê a nossa população, porque falta oportunidades. A gente tendo a oportunidade, a gente vai longe, a gente tem essa capacidade. O que eu acho que eu digo sempre, falta essa oportunidade, de fato, em todo o sentido da empregabilidade. Tu não vê, pouca gente vê, a gente tem uma professora no município, que ela conseguiu romper essa barreira, chegar ali, mas é uma. Porque as outras, a nossa população não consegue acessar, porque a gente é interrompida lá na nossa infância. E aí eu digo, oportunidade é tudo. Tu dá uma oportunidade a uma pessoa trans, ela tenta se superar, provar que ela é bem, que ela está ali dentro daquele espaço. Eu acho que falta oportunidade para a gente ter realmente, de fato, essa visibilidade. Num todo. Por mais que a gente tenha a Erika Hilton, por mais que a gente tenha outros atores e atrizes LGBT, cantores, né? Temos a Lineker, temos várias pessoas na cultura, mas a gente tem que estar além da cultura também. No dia a dia, assim, qualquer Tu vê poucas pessoas, né? No dia a dia, que a gente estava comentando, né? Tu vê poucas pessoas trans nesses espaços. Quem é teu colega trans? Tu tem alguma colega trans? Tu tem um menino trans? Sim. Onde é que essa pessoa está? Ela existe? E aí tu fica te perguntando, onde é que ela está? Eu mesmo, as pessoas, mas eu tenho tudo, mas tenho coragem, mas nem todo mundo tem essa coragem de estar ali. E eu tenho que trazer outras pessoas comigo. Eu tenho que trazer essa juventude que está ali e dizer, nós estamos aqui, isso é importante, nós temos que estar aqui sim. E às vezes tu não tem para a tua autoestima. Isso envolve várias coisas que já caem na tua autoestima, que às vezes tu não tem coragem. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu olhava para baixo. Porque eu tinha vergonha do que as pessoas diziam que eu era. E isso levou um tempo para me construir, foi em cima da dor, foi em cima da luta, que hoje eu ando assim faceira, marquetando por aí. Mas isso a gente tem que construir no nosso dia a dia. Sim, exatamente. E para a gente falar, assim, para nós concluirmos, tenho mais duas perguntas
para fazer em relação a ti. A gente falou sobre questão de cultura, falou sobre esporte, saúde e tudo mais, política, especificamente em relação à religião e à diversidade. Por exemplo, né, nós temos uma cidade bastante religiosa, né, em suas mais diversas tradições religiosas. Na sua experiência, como que é possível conciliar a fé e o respeito à comunidade LGBT? Eu fui criar, a minha mãe era evangélica. Eu me criei dentro desse espaço evangélico. Minha mãe botava um copinho d'água em cima do rádio, tu imagina, né? E eu ali, toda gay, toda garota, que pequena, é aquilo ali. Aí, tanto que a minha expulsão de casa vem através da religião. Quando a minha mãe descobre, então tu imagina, isso era pecado, isso era aquilo, enfim, mas foi viver minha vida. Hoje eu sou de matriz africana, sou de pessoa de religião, de matriz africana, pertenço a essa religião há 40 anos. E eu digo esse espaço de matriz africana aonde é um espaço acolhedor para a nossa população. O nosso orixá, a nossa crença, ele nos aceita do jeito que nós somos, do jeito que a gente veio. E aí, quando a gente chega nesse espaço, eu digo, o espaço mais acolhedor dentro da religião é o nosso. E eu falo para minha religião, eu acho que a minha religião, a minha crença, a minha fé, ela não deve ser apontada. A religião não veio para te apontar, dizer o que é certo e o que é errado. Religião para mim, eu tenho que religião é amor, religião é acolhimento, religião é família. A religião não tem que apontar. E quando tu pensa na religião sendo usada como uma política para discriminatória, isso é perigoso, isso é ruim, isso não é religião. Isso são interesses de certas pessoas, de certo grupo. Religião para mim, eu digo, é amor, é acolhimento, é família. Isso é religião para mim. Respeitar quem se é. Respeitar quem se é e da maneira que tu foi. Vergonha. Não tem por que vergonha. Como eu, quando eu fui para esse espaço religioso que eu estou, eu fui acolhida da maneira que eu sou, Marquita, usando saia, me maquiando. Meu orixá não perguntou o que eu faço, o que eu deixo de fazer, além daquele momento que eu estou com ele, dialogando, celebrando, sabe? Ou rezando com ele ali. Uhum. E para a gente concluir, Marquita, nós falamos bastante sobre alguns problemas, dilemas, coisas que ainda precisam avançar para a comunidade. Mas, assim, para a gente concluir com alguma perspectiva de esperança no futuro, quais são as pautas que tu considera da comunidade LGBT que foram vitoriosas nos últimos tempos? Quais são os principais avanços, as principais conquistas que a comunidade, né, conquistou? A questão do próprio nome, da nossa identidade, ver o nosso nome reconhecido enquanto Marquita, enquanto Júlia, isso é muito gratificante enquanto para a população ter, né, principalmente ter. A questão infelizmente a gente não tem nenhuma lei que nos assegure para um congresso, mas sim alguma, né, eu digo, só o fato de a gente ter esse decreto, respeitada a nossa identidade, a questão do nosso próprio casamento, que ainda não é uma lei, mas a gente tem esse direito assegurado, né? A questão do casamento, a questão da gente ter família, construir isso é uma grande vantagem. Eu acho que várias leis a gente conseguiu avançar, sabe? Eu acho que é cada vez mais, só que a gente tem que estar sempre, ninguém larga a mão de ninguém, estarmos unidos e ocupando esse espaço, somente nesse ano, que é um ano tão importante, a gente pensar que projeto a gente quer para o Brasil, que projeto nós queremos para a nossa vida. O que está sendo colocado na mesa para nós, o que está sendo colocado, nós temos que ter essa reflexão. Votar, tentar fazer uma bancada maior de pessoas comprometidas com os direitos humanos e população LGBT, ocupar o espaço é fácil, nós ir lá votar em pessoas LGBT e depois a gente cobrar. Votamos a pessoa, foi eleita, vamos lá cobrar, então a pessoa LGBT precisamos disso e disso, sabe? Eu acho que a gente é isso, sabe? Pensando num futuro, a gente se apropriar desse espaço político, desse espaço que é onde direciona a nossa, que fala sobre a nossa vida. E é isso, tentarmos, né, criar a maior bancada de pessoas LGBT, e a gente tem pessoas para votar, a gente tem força para isso. Basta a gente criar lá, tá no dia a dia, vamos votar nessa pessoa. E quando a gente também pensar, quando a gente escolher um candidato, descobrir a história dele, ver o que ele fez, onde é que ele estava em tal momento, o que ele está fazendo de bem, não só para ele, mas para todos, né? Para toda uma comunidade, para todo um Brasil, para toda uma cidade, né? Os legisladores pensarem na comunidade. E nós pensarmos também. E quando a gente for escolher um candidato, vão lá conhecer a história. Que hoje tu vê as pessoas são eleitas por um influência que dançou uma dança. As pessoas vão lá e votam. Não é isso. E aí saber depois, quando tu eleger aquela pessoa, saber o que de fato ele está fazendo naquele espaço que ele está. Que ele está lá graças ao nosso voto. Que a gente critica, mas a gente não fica fazendo a pesquisa, o que ele está fazendo, o que ele aprovou, será que tem alguma lei? Tanto que a gente tem pessoas que estão há 20 anos e não tem um projeto aprovado.
Então a gente tem que também ter essa consciência, fazer essa pesquisa no nosso dia a dia e pensar que Brasil a gente quer, que futuro a gente quer para nós, para nossa cidade, para o nosso estado e para o país que está aí, né? Marquita, você comentou também antes, quando a gente estava falando sobre preconceito, né, violência e tal, sobre o Brasil ocupar, infelizmente, esse ranking de um dos países que mais mata a população LGBT, a população trans, né? A gente tem alguns dados aqui de 2025 que o Brasil registrou mais de 250 mortes violentas de pessoas da comunidade, né? Que significa que a cada 34 horas, pouco mais de um dia, uma pessoa desse grupo foi assassinada no país, de acordo com relatórios do Grupo Gay da Bahia. Importante também dizer que essas mortes, né, esses casos, são motivados por LGBTfobia, né, por violência de gênero também. E segundo o próprio relatório, os números ainda não refletem a totalidade, porque a gente sabe que tem muitos casos que são subnotificados, né, não são notificados. Quando a gente observa essa realidade, como você comentou mesmo, o que ela ainda revela sobre o Brasil em relação à sua população trans? Quais são os desafios, né, para barrar essa violência? É um país que não olha para os seus. E hoje a gente vê muito forte, ainda cada dia, esse discurso do ódio contra uma população por uma existência, não querer respeitar uma identidade das pessoas. Em Santa Maria a gente teve há 5 anos, agora me falhou a memória, a gente teve 5 assassinatos contra pessoas trans em Santa Maria. Aquilo foi muito chocante e violento. Sim. Sabe? A gente tem relato fora, mas quando chega até a ti, é muito doloroso. E tu saber que cada 24 horas tu tem uma notícia de uma morte, de uma das nossas. Então, é muito cruel. Enquanto a gente não tiver um combate de fato contra a LGBTfobia, transfobia, e ter políticas públicas que nos assegure a nossa segurança. Que a gente está aqui, eu não sei se eu vou voltar viva para casa, porque ali na esquina eu posso ser assassinado simplesmente por eu ser o fato de eu existir e querer ser Marquita. Enquanto a gente não tiver, de fato, uma política que tenha, sabe, que nos dê a segurança, a gente não vai avançar. E ter campanhas de prevenção. Eu acho que essa violência, ela atravessa o nosso corpo no dia a dia. E a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre a violência contra a população LGBT, contra a população das mulheres. E a gente tem que trazer isso para o dia a dia, dizer. E também combater esse discurso de ódio que a gente tem todo dia. Todo dia tu vê um discurso falando contra a nossa população. É uma violência, ela começa desde de não aceitar a nossa existência, a questão da ida no banheiro. Né? Que hoje esse preconceito eles querem transformar numa política pública de violência contra a nossa população. E a gente nunca teve dados ou pesquisa que fale que mulheres travestis são ameaça para as mulheres. E aí tu vê que esse pessoal da direita, ele pegou essa pauta contra nós. É uma violência, uma forma de querer nos negar, de querer que a gente volte para os espaços que a gente não quer mais. Então a gente tem que pensar com uma política séria no combate à LGBTfobia, transfobia, lesbofobia, sim, que tem uma política de segurança em todo o Brasil, que ela chegue até nós, Santa Maria, que tenha campanhas, que de fato que os nossos agressores também sejam punidos. Que geralmente o agressor é o filho do X, do P, e essa pessoa que tem uma condições, ela acaba não sofrendo nada. E é como tu dizia, todo dia a gente tem relatos de violência muito cruel contra a população de travestia hoje. Então eu acho que a gente tem que ter uma política de fato séria que combata isso. Esse discurso de ódio, esse discurso principalmente contra a nossa população. Eu acho que a gente tem que caminhar muito ainda para avançar. Criar uma rede de proteção, sabe? De fato que a gente tenha política dentro de todos os espaços, ela que seja uma política de combate à violência transversal, que ela passe por todas as secretarias, que ela passe pela Secretaria de Habitação, pelas mulheres, em todo sentido a gente tem que ter uma política que nos assegure o direito à vida. Você comentou bem, né? No último estágio da violência, a gente tem os assassinatos, mas começa no discurso. Começa no discurso. Que tu ouve, aquela ali se normaliza. Ah, vamos lá matar a trans, que ninguém vai reclamar. Ela não tem proteção do Estado mesmo, ela está lá. Então eu acho que a gente tem que mudar essa cultura. Tá certo. Nós agradecemos a presença da Marquita Quevedo, que é militante e ativista do movimento LGBTQIAPN+, por ela ter aceitado participar do nosso ponto de pauta de hoje, compartilhando conosco informações e reflexões tão importantes para o nosso público aqui da Sedufism. Assim nós encerramos o ponto de pauta deste mês, que contou com a participação da Marquita. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo, em podcast, nas nossas redes sociais e no nosso site. Para acessar o site, o endereço é sedufism.org.br.
Agradecemos a audiência e até o próximo Ponto de Pauta.